Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Seja bem-vindo à Rede Noronha, a Rede Noronha de pesquisas, né? A Rede Noronha que fala sobre o Deus Criador da Bíblia, Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, na salvação, mas também nós abordamos no meu canal, na minha rede, eu que sou pesquisador de teorias de origem, a gente sempre está falando a respeito do criacionismo bíblico, da teoria da evolução, do Big Bang, da teoria do design inteligente. Eu estou aqui com o João Pedro hoje, o João Pedro que é um estudioso, um pesquisador sobre paleontologia, dinossauros, e tem uma pergunta que é muito interessante, né? A gente vê na sociedade, João, Uhum, assim, no meio de pesquisa, principalmente nessa área de dinossauro, né? né? Se os seres humanos eles viveram junto com os dinossauros. Pelo relato bíblico, João, está escrito em Gênesis no capítulo 1, Hum. que no sexto dia o Criador fez os animais terrestres e os seres humanos. Então, pelo relato bíblico do criacionismo, eu que sou criacionista terra jovem, a gente vê que os dinossauros e os seres humanos eles coexistiram juntos. Então, eu estou aqui com o João, ele é um estudioso, né, dessa área de eras glaciais, né, que falam sobre a era jurássica, a mesozoica, eu nem sei quantas eras é, porque não é uma área que eu abordo. Eu, minha área é mais teológica e apologética. Então o João vai estar respondendo para a gente aí do canal Noronha Pesquisador a respeito se os animais, ele tem a cosmovisão, ele é pesquisador, mas tem a cosmovisão dele, né? Então, João Pedro, tudo bem, João Pedro? Tudo. Então você pode estar respondendo para a gente. Então você até pode pegar o microfone para você responder a respeito os animais, perdão, os dinossauros e os seres humanos conviveram juntos. E também, mas antes de você dar essa resposta, você fala sobre as eras, né? Que o pessoal pesquisa aí, né? Mesozoica, paranoica. Tá bom, João? Pode falar aí. Assim, a pergunta sobre que dinossauros viveram com humanos depende muito do seu campo de visão. Tem gente que acredita que eles viveram em eras glaciais, no caso a era Mesozoica. Foi um período onde eles reinavam na Terra. Aí depende muito do seu campo de visão. O meu, eu acredito que sim, dinossauros viveram com humanos. Só que, tipo, de acordo com o que falam por aí, dizem que eles viveram em um determinado período chamado período Mesozoico, onde meio tipo foi um período só deles, onde eles reinavam, não só eles, mas também outros animais, como insetos, esses animais tipo assim. E então, os períodos nos quais eles viveram, os períodos glaciais, são o Triássico, que eles começaram a se Então desenvolver. você explica, João, cada um desses períodos, o Mesozoico, o Glacial, você explica o nome, fala o nome, Mesozoico e o que significa. Então, o Mesozoico, ele foi um período onde teve três eras: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico foi onde eles começaram a se desenvolver. Ainda não tinha tanto dinossauro ainda. Não tinha muitos lá, aparentemente. Lá para aquela época, de acordo com o que falou por aí, foi onde os répteis eles reinavam um pouquinho mais. Ou seja, tinha um período antes dos dinossauros onde foi o onde os répteis mais reinavam. Não vou lembrar o nome aqui, acho que é Cenozoico. Aí, tipo, depois dos répteis foi onde os dinossauros começaram a reinar, que no caso foi no período Mesozoico. Aí foi só no Jurássico que eles se desenvolveram por completo. No Triássico eles estavam começando a se desenvolver. Ainda tinha bastante répteis por aí e não tinha lá tanto dinossauro. Aí foi no Jurássico que eles começaram a reinar na Terra. Aí foi no final do período Cretáceo que eles acabaram caindo, que eles não existiram mais. Eles a partir de. Só que aí vem a pergunta: dinossauros coexistiram com humanos? Bem, de acordo com o que fala por aí, não. Que dizem que eles viveram em períodos diferentes, porque como eu falei, o, os dinossauros eles viveram no período Mesozoico, de acordo com o que eles falam. Aí nós humanos começamos a desenvolver depois dos dinossauros. É que dentro, João, deixa eu falar um pouco aqui.
Dentro disso que você está respondendo, tem a cosmovisão das pessoas que interpretam. Então, tem a cosmovisão dos naturalistas, né, dos ateus, dos agnósticos naturalistas, que eles colocam milhões de anos, por isso que eles fazem essa união desses períodos. Como também tem a visão dos criacionistas bíblicos, que retiram da Bíblia, né, toda a interpretação com a sua cosmovisão nesse entendimento, né? Então, para responder essa pergunta, então, por exemplo, os dinossauros, eles conviveram com os seres humanos? Então a Bíblia diz que sim. Agora, o período mesozoico já diz que não, né, João? É Uhum. isso? É isso. Agora eu vou falar no campo de visão onde dinossauros coexistiram com humanos. Ah, sim, a Bíblia, ela fala que, tipo, teve uma semana, que foi uma semana da criação, foi a semana da criação, onde os humanos, eles foram criados lá pro sexto dia. Ou seja, lá quando os dinossauros foram extintos, não tinha tanto humano assim, não tinha tantos seres humanos lá, de acordo com o que o meu pai fala. De acordo com o texto bíblico, né? Uhum, é. Aí, tipo, os dinossauros dizem que eles não viveram na Arca de Noé, que eles viveram há milhões de anos. Sendo que, de acordo com o Marcus Weber, ele foi encontrado tecido mole de dinossauros. É a Ou Mary Schultz, seja, né? A Mary Schultz, a dá pesquisadora. um corte nessa teoria aonde afirma que dinossauros viveram há milhões de anos atrás. Aí meio que, tipo, já prova que isso é uma mentira. E é o que muitos não querem aceitar também, né? Mas, tipo, sobre humanos terem convivido, humanos conviveram, até porque eles estavam na semana da criação, tanto os dinossauros quanto os humanos. Tanto que todos os animais que foram criados, eles foram criados na semana da criação, durante os dias. E então, os humanos, eles tipo, eles foram criados na semana da criação. Aí já prova que eles já viveram com os. Que Dinossauro. eles já viveram com os dinossauros. Eles já viveram com outros animais também. Então, deixa eu pegar aqui. Na realidade, João, então, tem que haver, por exemplo, um equilíbrio, mesmo de um cristão criacionista, ele tem que pesquisar a ciência, né, observável que a gente está aí, mas o que a gente vê na realidade também é que são eras, então, inícios, né? Então, e a ciência não tem como observar esse fato. Então, querendo ou não, entra a crença também na realidade. Aquilo que a gente lê, que a gente vê, que pesquisadores, pensadores, estudiosos, paleontólogos da área, né, de dinossauro, eles estudam, eles pesquisam. Então, através dos fósseis que é achado, aí a gente traz para comprovação. Então, mas mesmo assim, nós que somos criacionistas, acreditamos numa terra, eu sou criacionista terra jovem, então a minha base documental é a Bíblia. A Bíblia Sagrada é um documento histórico, querendo ou não, né? Mesmo as pessoas tendo implicância, não aceitando a Bíblia, né? A sociedade hoje em dia, mas a Bíblia ela traz o relato histórico. Dentro desse relato histórico está escrito em Gênesis, no capítulo 1, que no sexto dia da criação, quando Deus fez os animais terrestres, fez os humanos. Então, biblicamente, não tem como sair dessa tese. Para você sair dessa tese que os animais, os dinossauros e os humanos coexistiram, você tem que sair e ir para o pensamento secular da geologia, da paleontologia, para definir essa resposta, né? Através dessas eras, igual você falou, do Mesozoico, do Jurássico, né? Então, quantas eras foi, João, na realidade? Então, no período Mesozoico teve três eras: o Triássico, o Jurássico, que é o mais famoso, e o Cretáceo. E esses períodos fala que só os dinossauros É, viveram, então não tinha ser humano nenhum. é. Então, mas isso quem dá essa resposta, para você deixar bem aí esclarecido para as pessoas que estão assistindo o vídeo, a Bíblia não dá essa resposta. Não tem como você tirar essa resposta de dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. É do Uhum, pensamento secular, é da história secular. É isso? sim. Tanto que, tipo, os répteis, eles ainda estavam se desenvolvendo, que também os répteis, eles já tinham antes dos dinossauros. Aí, tipo, o pessoal fala muito que teve eras, não só para os dinossauros, como também para outros animais, tipo os répteis, como eu citei, que foi, tipo, o Cenozoico, que foi, se eu não me engano, antes dos dinossauros. Não vou lembrar se foi antes dos dinossauros ou foi depois. Aí, tipo, foi o que o pessoal fala sobre
evolução, eras Teoria da passando de evolução, eras. isso. Eras passando de eras. Milhões de anos, né? Aí depois que passaram essas eras, que chegou em nós humanos agora. Agora nós reinamos na Terra. Então, mas isso é o pensamento naturalista, não é o Sim. pensamento que a Bíblia traz, né? Que a cosmovisão cristã traz. Uhum. Então, os dinossauros, eles entraram em extinção. Hoje não existe mais dinossauro, né? Uhum. Então, a gente vê a Bíblia falando a respeito da Arca de Noé, do grande dilúvio, da grande inundação, que foi o maior causador. E depois do dilúvio, acho que o meio ambiente, o jeito que ficou, acho que contribuiu para a extinção. Hoje não existe mais. Uhum. Mas fica bastante a pergunta também, porque tem pessoas que não acreditam, né? Acham que é invenção, essas coisas. Dinossauro não é invenção. Os dinossauros, você sendo cristão, não sendo cristão, os dinossauros existiram. Isso daí a maior prova são os fósseis dele, né? Do tiranossauro aqui, você sabe o nome, João? Esse aqui Uhum. qual que é esse aqui? Megalossauro. Esse é megalossauro, Megalossauro, que foi o primeiro dinossauro a ser descoberto. verdade? E esse daqui O T-Rex. é o T-Rex. Qual é a história do T-Rex? Ele é um. Então, o T-Rex ele é meio que o dinossauro mais famoso do mundo. Quando o assunto é dinossauro, não tem como esquecer o T-Rex da cabeça, né? Não só o T-Rex, mas também outros dinossauros, tipo o Triceratops, o Brachiosauro, que é esse aqui, Stegossauro, também esse aqui. O protossauro, parece que o livro de Jó fala a respeito do Belmonte ou do Saurópide, É, né? Saurópodes. Esse é Saurópide? É, os saurópodes, eles são os dinossauros de pescoço comprido, tanto que o mais famoso, e no caso o primeiro descoberto, foi o Brachiosauro. No caso, ele foi considerado o maior animal terrestre que já foi encontrado. Só que aí teve mais saurópodes que superaram o tamanho dele e tiraram o título de maior animal do mundo. Outra coisa também, João, que é bom frisar aqui, as pessoas que gostam desse tema dinossauro, eu gosto, né? O João gosta mais. É a palavra dinossauro, ela é uma palavra nova, por isso que não se encontra na Bíblia também. Foi um Então, pesquisador, não sei se 1600, 1700, um inglês, que ele acabou encontrando, né? Não sei se foi um dente, alguma coisa de um dinossauro, e uhum. daí, por isso que na Bíblia não tem, né? A Bíblia trata de dragões, o Belmote, no livro de Jó, mas a palavra dinossauro, ela não existe na Bíblia. Então, a palavra dinossauro, ela é uma palavra nova, descoberta por uma pessoa. Tanto que dinossauro significa lagarto terrível. Aí meio que tipo, essa palavra foi denominada por conta de um dente achado, que à primeira vista era um dente de megalossauro, como eu falei. Só que aí o megalossauro, ele não foi deduzido com essa aparência aqui que nós conhecemos de um réptil bípede com garras e etc. Ele foi, ele foi descrito como um lagarto gigante. Não é à toa que a palavra sauro significa lagarto. Eu não sabia disso. E esse aqui, João, qual que é? O estegossauro. Esse é o estegossauro? Aham. E todos esses dinossauros aqui, igual esses quatro que estão aqui, tem um ali também, qual que é aquele dali? É, aquele ali é o Velociraptor. Como? Velociraptor. Velociraptor. Nós É, assistimos um filme esses dias que tinha, né? Esse último filme, como que é o nome mesmo? Que a é, Viúva Negra participa? Jurassic World Recomeço. Então, tem bastante Velociraptor, né? Hum, Os Velociraptors são dinossauros rápidos, é isso? é, Interessante, né? Muito legal. João, eu queria agradecer o João que esteve aí esclarecendo, né? O João que gosta de estudar, pesquisar a respeito dos dinossauros. Tem bastante dinossauro aqui. O João tá com dinossauro até na camisa. Qual que é esse aqui, João? então, não sei, Isso daí é a camisa do Marcos Weber. Olha que dá uma coisa. opa, Esse aqui é o dinossauro do Marcos Weber, né? eita. Essa história do Dr. Marcos Weber, ele falar também, o cientista lá da TDI, ele falar que os dinossauros, eles eram vegetarianos. O que que você acha disso, João? Então, depende muito do seu campo de visão, porque a maioria das pessoas que tem por aí, elas dizem que dinossauros são carnívoros, que tinham duas categorias. No caso, três, que também inclui os onívoros. Aí, tipo, literalmente todos os animais antes do pecado eram herbívoros, pô. Tanto que a Terra era para ser um lugar bom, um lugar bom. Só que aí entrou o pecado no mundo. Então, os bichos que a gente conhece hoje em dia era para ser herbívoro. Só que aí, como entrou o pecado, aí acabou tudo. Se Aí, tornaram predadores, né? aham. Tanto que o pessoal diz por aí que, ah, mas dinossauro que tem dente afiado é carnívoro. Sendo que, pô,
Você não tem que, tipo, olhar, tipo, uma caneca, por exemplo. Você vê uma caneca intacta, você vai falar que ela tá quebrada. Não dá pra falar, ó, essa caneca aqui, ó, tá intacta O aqui. urso panda, ele Então, tem os dentes e ele só come bambu, não é? O urso panda, se não me falha a memória. é, Ele tem eu, dente afiado. eu ia usar o exemplo do panda também. O panda, ele tem um dente afiado, só que do mesmo jeito, ele Ele não é come carnívoro. bambu. Ele come Se bambu, alimenta ele de é carne, bambu. ele não é herbívoro. Mas tá bom Tem então, essa João. lógica. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Rede Noronha participando com vocês, com os jovens, com os pesquisadores e falando aqui a respeito de dinossauro hoje, né? Se os dinossauros coexistiram com seres humanos. Então, nós temos toda uma visão naturalista, né, do pessoal, dos agnósticos, dos ateus, até de cristãos que são terra antiga, né? Eles acreditam nisso. Nós não acreditamos. Nós somos cristãos terra jovens. Nós acreditamos que os dinossauros conviveram, se coexistiram com seres humanos. Esse relato está em Gênesis, capítulo 1, quando Deus fala que no sexto dia ele criou os animais terrestres e os seres humanos. Então, nós usamos a base bíblica para ensinar a respeito desta pergunta. Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus, ó. Beijo no coração do Noronha e também do. João Pedro. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.